Desculpe, meus irmãos. 2 Timóteo 2, 4. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 4. Segundo Timóteo 2, 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Mais uma vez. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala ao nosso coração hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. O pastor de Quixadá, o pastor Eduardo, que é meu primo, ele me contou uma história. Ele foi sargento do exército e ele serviu em alguns batalhões. Ele então me contou uma história muito interessante, engraçada, interessante e engraçada. Ele disse que uma das responsabilidades dele era sair durante a madrugada, durante a noite, as vigílias, né, os plantões, verificando se os soldados, que eram os recrutas, que ficavam nas guaritas, estavam realmente vigiando. Porque a noite é muito longa, é cansativa, muitos soldados não queriam ficar vigiando durante a noite. E ele era responsável de passar em cada guarita, e ver se eles realmente estavam vigiando. E ele então disse que ele não gostava muito de fazer isso, porque era perigoso. Porque o soldado, o recruta, ele ficava com um fuzil na mão. E ele podia se assustar. Então ele ia com a pistola, mas ia vigiando devagarinho. E ele, de longe, avisava, dava um sinal para o recruta. Se o recruta dormisse ou fosse pego dormindo, o que acontecia com ele? Ele podia ser punido, podia levar uma repreensão ou até uma detenção, que é cadeia, né? Podia pegar 5, 10, 15 dias, 20 dias, 30 dias, porque ele estava dormindo em serviço. Porque é a obrigação do recruta ficar vigiando. O soldado, a obrigação do soldado é ficar acordado durante o trabalho. Tem soldado que dorme, né? E ele disse que numa determinada noite, os policiais, né, tem que ficar em plantão, né? Não pode dormir. Tem uns que agora ficam no ar-condicionado, né? Esses carros novos, né? Mas ele disse que ele foi vendo nas guaritas. E ele percebia que tinha um recruta, um soldado que gostava muito de dormir. E ele disse: eu vou pegar esse soldado dormindo. E lá pelas 3 horas da manhã ele saiu devagarinho. Disse: pá, mas eu fui devagarinho para pegar aquele soldado dormindo. E ele disse que foi bem em silêncio. Ele sabia que o soldado estava dormindo. Ele foi devagarinho, mas perto da guarita havia aquele cascalho, aquela brita. E o soldado, ele viu de longe que o soldado estava dormindo, de cabeça baixa. Quando ele viu, o soldado estava com o fuzil na mão, o fuzil é alto, né? Ele estava sentado aqui, o fuzil aqui, e ele assim encostado no fuzil, fazendo assim. E ele disse: esse cara está dormindo. Ele foi chegando. Quando ele chegou perto, ele pisou na brita. Fez aquele barulho de sapato na brita, né? Quando ele foi chegando, que fez o barulho, o soldado estava desse jeito. Aí o soldado, sem pestanejar, começou: Pai nosso que estás no céu, santificado. Você é um soldado de Cristo. Quando Jesus chegar, ele vai encontrar você assim, Pai nosso, de cabeça baixa, dormindo, ou você está envolvido na obra do Senhor? Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Para quantas pessoas da sua família você testemunhou? Para quantos amigos seus de farra, ou ex-amigos de farra, amigos de trabalho, vizinhos, aquela vizinha chata, você testemunhou? Quantos colegas no colégio, para quantos colegas no colégio você testemunhou? Ou você é um soldado que quando os colegas no colégio dizem uma imoralidade, dizem aquela piada besta, você apenas dá uma risadinha para não desagradar ele? Você é aquela pessoa que quando a amiga está no mercantil com você e
e ela faz uma observação sobre o marido de uma outra mulher, e você vai e faz uma risadinha marota. Será que você é esse tipo de soldado? Será que você é esse tipo de soldado que apenas está distraído, deixando que a nossa cidade se perca nas drogas, se perca na falta de amor? O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 4, diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Você pode repetir comigo? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Mais uma vez, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quais são os negócios dessa vida dos quais Paulo fala a Timóteo? Porque essa carta é uma carta de Paulo para quem? Do velho Paulo, que Paulo já estava mais velho, para o jovem discípulo Timóteo. Paulo já estava preso em Patmos, já sabendo, já percebendo que a sua morte se aproximava, queria deixar as últimas recomendações para Timóteo, seu discípulo. Porque, meus irmãos, eu não acredito num crente que não faz discípulo. Você sabia disso? O pai faz discípulo. Aqui os meus discípulos, é o pai que Isaac. Você quer saber se eu sou um bom pai? Olha para os meus discípulos. Mas todo crente também faz discípulos, ou bons ou maus. Que discípulos você tem feito? Às vezes o seu discípulo pode ser um amigo, pode ser um colega, pode ser os seus filhos, pode ser a sua esposa, o seu esposo. O seu discípulo pode ser o seu liderado na célula. Vocês que são líderes de célula, e vocês que são membros de célula, nós aprendemos lá que todo mundo precisa ter um discípulo. Mas ele precisa ensinar alguém alguma coisa. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Sobre o que Paulo estava falando para Timóteo? Será que Paulo estava falando para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, não se envolva com política. Negócio de política, crente não deve se meter em política, política é tudo ladrão, né? É tudo desonesto, é tudo igual. Timóteo, não se envolva. Timóteo, só vá lá para votar e olhe lá. Será que era isso que Paulo estava dizendo? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, nós cristãos temos a obrigação, e como batistas, bons políticos, né, devemos opinar, participar e escolher bons representantes. Até nos candidatarmos, até sermos esse representante, sermos luz onde é necessário. Seria Paulo falando para Timóteo: não seja comerciante, porque comerciante sofre a tentação de roubar. Enrolar no peso, enrolar no valor, botar um precinho mais. Tem comerciante que faz o preço pela cara do cliente, né? Se o cara chegar um pouquinho mais arrumado, o preço é maior. Tanto quando a gente ia comprar, a gente já ia de chinelo japonesa, né? E tal, mas assim, desarrumado. Aí se você vai, o comerciante já põe o preço um pouquinho mais baixo, né? Seria isso? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que Deus deseja que nós prosperemos também na área do comércio. Há muitos crentes que são comerciantes, são empresários. Aqui na nossa igreja, né? Eu estava cumprimentando uma jovem empresária aqui dentro da nossa igreja. Hoje, estava dizendo: olha, você vai fazer o culto dos empresários só por sua causa. É uma pessoa que está implantando o seu próprio negócio. Isso é valoroso, isso é incrível. Eu acho que vocês devem fazer isso. Acho que somos nós que devemos estar envolvidos no comércio. Somos nós que devemos ser os bons comerciantes. Já sei, para não ser banqueiro, porque banqueiro vive de juros. Mas eu entendo que não, mesmo os banqueiros podem ser honestos. Seriam as profissões de risco? Paulo estaria dizendo para Timóteo: não seja soldado. Não pode ser. Soldado não. Por quê? O soldado já dá uma pistola, né? E agora a turma nova é pistola 380. 380. Ponto 40. Já é uma arma. Seria isso. Timóteo, policial não. Nem soldado. Mesmo do Honda, que é muito bom. Eu acho que não. Acho que Deus quer que nós crentes, nossos rapazes, e graças a Deus, principalmente dentro do povo batista, muitos têm sido policiais, soldados, e bons policiais, bons soldados, homens de bem, homens que têm preservado verdadeiramente a segurança do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades, porque tem Deus no coração.
Eu creio que não. Profissões que envolvem problemas de ética, por exemplo, Timóteo, você não pode ser agente lotérico, nem vendedor do Totolec, né? Garçom, Timóteo, você não pode ser garçom, porque você vai ter que servir uma cervejinha pro pessoal, um uísque, né? Como é o nome de uísque? Sabe não, né, Casimiro? Não, né? Sei lá, um uísque aí, né? Vendedor, ou cantor da noite, dançarino. Eu acho que não. Eu acho que Paulo não estava fazendo uma referência a isso não, meus irmãos. Na verdade, o texto de Mateus 28, 19 a 20, fala que enquanto nós estivermos indo, nós devemos ser envolvidos com todas as coisas deste mundo. Há na igreja moderna, meus irmãos, uma grande mentira, uma grande heresia, a de que a grande comissão é apenas encargo dos pastores e do clero. Eu acho que isso é uma mentira muito grande. Eu acho que é falso. Eu acho que todos nós, não importa o que nós estejamos fazendo, nós devemos estar envolvidos na pregação do Evangelho. Se você é comerciante, se você é soldado, se você é dentista, se você é professor, todos nós precisamos estar envolvidos na evangelização. O que Paulo quer dizer com não se envolva em negócios e não com negócios dessa vida? Eu entendo o seguinte, que Paulo estava se referindo aos valores dessa vida. Você sabe qual é a diferença? Nós estávamos estudando isso com os líderes de célula. Quais são os valores do reino de Deus? Mateus 22, 35 e 39 fala de dois valores principais. Quais são eles? Quais são os dois grandes mandamentos que Jesus falou? Amar a de todo o e ao próximo. São dois valores do reino. Acho que Paulo estava dizendo para Timóteo: não se envolva com os valores do mundo. Não importa se você é professor, dentista, soldado, policial, político, engenheiro, qualquer que seja aquilo que você esteja fazendo, não se envolva com os valores que permeiam o mundo, mas se envolva com esses valores do reino. Gálatas 5:22 fala dos valores do reino. Você quer abrir lá em Gálatas 5:22? Você conhece o texto. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é. Você pode dizer comigo? Vamos abrir Gálatas 5:22. Vamos dizer todos juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aos Gálatas, Paulo fala dos valores eternos do reino. Esses valores fazem diferença. Esses valores fazem parte da sua vida. Não importa o que você esteja fazendo, se esses valores fizerem parte da sua vida, você está obedecendo o mandamento de Paulo. Em contraponto a esses valores, há os valores desse mundo, que estão em Gálatas 5:19. Acompanhe comigo. As obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, que é adorar imagens, feitiçarias, inimizades. Inimizade é a gente que fica de mal do outro. Porfias, ciúmes, ira, quer ficar com raiva, discórdia, dissensão, facção, dividir a igreja, inveja, bebedice, glutonaria, para quem acha, quem é descontrolado, né? Glutonaria, quem come descontroladamente, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam ou que têm esses valores. Paulo orientou Timóteo a não se envolver com os valores que o afastariam da sua missão como soldado do reino. Por quê? Por que isso? São os valores que definem nossas prioridades. Nossas prioridades definem nossas práticas. Os verdadeiros valores são gerados por princípios bíblicos. Quais são? Caráter, mordomia, fidelidade.
Cristianismo é viver na e da presença de Deus. Práticas são geradas por prioridades, prioridades por valores, valores por princípios de Deus. Como é que é a sua vida? Você pode me dizer como é a sua vida? Quais são os valores da sua vida? O que é que move a sua vida? Ah, pastor, eu sou um crente assim, bom e tal. Mas você não tem compromisso com a igreja? Você não tem compromisso com a casa do Senhor? Então eu quero dizer que os valores do reino não estão presentes na sua vida. Quais são as suas prioridades? O que é importante para você? Quais são as coisas importantes para você? Você lê a Bíblia todos os dias? Uma vez a cada 2 dias? Uma vez a cada 3 dias? Já sei, uma vez por semana você lê a Bíblia. Pastor, uma vez a cada 15 dias. Quando vem na igreja de vez em quando? Uma vez por mês você dá uma olhadinha naquele versículo. Jesus chorou. A gente estava na reunião dos embaixadores do rei, né? E tem uns versículos que parece que a turma já gosta de dizer, né? Jesus chorou, o que mais? Lembra, né? Tem uns... Cadê o Álvaro? Tem uns versículos que o pessoal gosta de dizer mais que os outros, né? Os versículos já são decorados. Aqueles de quem não lê a Bíblia. Os embaixadores estão presentes? Levanta a mão os embaixadores. Estavam aqui no começo do culto, né? Certo. 4. Quais são os valores de uma verdadeira igreja cristã? Quais são os nossos valores? Aquilo que é importante para a gente. Os nossos valores, eles são dados, eles demonstram por aquilo que nós realmente praticamos, aquilo que nós realmente fazemos. Vou dizer alguns valores da igreja. Cada casa, uma igreja. Cada membro, um ministro. Nós achamos que só aqui é santo. Só aqui é que o Espírito de Deus está presente. Mas eu quero dizer que Deus está agindo também na sua casa e na minha casa. A sua casa é uma igreja. Você pode dizer isso comigo? A minha casa é uma igreja. Diga comigo. A minha casa é uma igreja. Como é que está lá a sua igreja, meu irmão? É aquela confusão, aquela gritalhada, aquela brigalhada, é gente xingando, é a mãe xingando os meninos, é o filho desobedecendo a mãe. É uma igreja boa, hein? Os vizinhos têm medo de chegar na sua casa, na sua igreja. Não vou agora não, porque lá está havendo briga. Quando você se zanga com a mulher, ninguém passa nem na porta da sua casa. É assim a sua igreja? Cada casa é uma igreja, a sua casa é uma igreja. Nós temos que mudar esse nosso conceito que é terrível. A gente acha o seguinte: quando está em casa é uma coisa, quando está aqui é santo. Aí aqui a gente entra no santo dos santos, aí tem a roupa de ir para a igreja, né? Aí quando ele chega na igreja, ela chega na igreja e faz bem na porta ali. Passa no portão perto do irmão Célio, dos diáconos, ele olha para os diáconos, né? O irmão Célio está ali, aí faz. Aí vira santo. Aí começa a andar diferente. Né? Todo santo. Fica todo especial. Quando chega em casa, com perdão da palavra, o pau canta, né? A confusão. Essa comida, eu tinha um tio, que não era crente. Quando a minha tia fazia comida que ele não gostava, que estava ruim, ele pegava a panela e jogava no meio da rua. Aí ela pegava um pedaço de pau, tipo dos cabos de vassoura, e antes vassoura era com pau, né? Era de pau, né? Doce de ferro, você não pode fazer isso não, viu, minha irmã? Ela pegava o cabo de vassoura e pá, aquela briga dentro de casa. Eu sei que vocês não fazem isso não, né? Ele foi aceitar Jesus no leito de morte, com cirrose hepática, deitado na cama. O último suspiro dele foi aceitar Jesus. Eu queria que você não fosse assim. Cada membro, um ministro. Isso é uma coisa muito interessante. Nós achamos que só o pastor é santo e especial. Aí a gente olha para o pastor, né? Geralmente quando o pastor morre, coloca logo uma foto dele lá atrás no gabinete pastoral. Não façam isso comigo, viu? Quando eu morrer, uma foto lá atrás. Tinha uma igreja em Monte Castelo, a gente ia para lá e tinha foto de todos os pastores que tinham morrido. Parecia um cemitério, né?
Aí a mãe, né, quando o filho está se comportando mal, ela baixa e diz: cuidado, senão eu falo pro pastor. O pastor vira meio Deus, meio demônio, né? Cuidado, olha o pastor. A única coisa que o menino vai querer ser é pastor, né? Oh, o pastor te pega. Cada crente é um ministro. Você também é um pastor. Você também é um ministro. Diga: eu sou o ministro de Deus. Diga você: eu sou o ministro de Deus. Então, se você é um ministro de Deus, qual é a postura que você espera do pastor da igreja? Você ainda todo mundo de paletó, né? Só eu que gosto de andar de paletó. Mas qual é a postura? Seja ético, seja respeitoso, seja educado, que governe bem a sua casa, que tenha cuidado com as suas finanças. É isso que você espera de pastor? Mas é isso que você precisa ser, porque você é ministro na sua casa. Vocês, homens principalmente. Olha, homens, eu quero dizer para vocês que vocês são os pastores da casa de vocês. Vocês, mães, são pastores dos filhos de vocês. Como é a postura de vocês? Vocês, jovens crentes, são pastores dos amigos de vocês. Cada um de nós somos ministradores da palavra de Deus. Como é que você vai ministrar se você não lê a Bíblia? Se você não ora? Se você não se porta como ministro? Nós achamos que Deus habita no templo da igreja, mas nós somos o templo. João 14, 23 diz que nós somos o templo. Não é verdade? Nós somos esse templo. Nós tratamos o templo como um lugar da presença de Deus e esquecemos que a nossa casa também é uma igreja. Atos 2, 46 e 47 fala que a igreja se reunia nas casas, meu irmão. Na época que Jesus morreu, logo após, só tinha um templo para todo mundo ir. Era o templo, o grande templo. E as pessoas se reuniam nas suas casas. Elas estavam juntas. Você se reúne com a sua família na sua casa para louvar, para adorar, para ter um momento de oração? Você precisa fazer isso em algum momento da sua vida. Todo membro é um ministro. Romanos 15, 2, Efésios 4, 29, 1 Tessalonicenses 5, 11 e Judas 1, 20 também nos trazem essa orientação. Nós precisamos ter cuidado para não falarmos aquilo que Paulo não disse. Mateus 28, 19 e 20 diz: indo, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A orientação do Senhor Jesus é que, indo no gerúndio, estejamos cumprindo a ordem do Mestre. Nem todos viajarão para outros países para serem missionários, nem todos deixarão fisicamente suas famílias, mas todos somos soldados na obra do Pai. Você pode dizer isso comigo? Eu sou um soldado na obra do Pai. Diga: eu sou um soldado na obra do Pai. Como é que você está? Você está dormindo ou está acordado? Jesus afirmou que não importa a minha ocupação, profissão, trabalho, todos somos soldados e missionários, porque o seu objetivo é fazer aquele que o regimentou. Nós cristãos vivemos para o louvor, a honra e a glória do nosso Deus. Esse foi o objetivo da nossa criação, um louvor voluntário e uma demonstração de apoio e gratidão. Você quer saber por que você existe? Você quer saber por que você está aqui? Qual é o único motivo de você existir? Você sabe por que você existe? Porque você está vivo? Porque você ainda não foi consumido? Porque você não morreu ainda? Porque Deus quer que você seja o ministro do seu evangelho. Não fique dormindo. E tem crente: Pai nosso que estás no céu, santificado seja. E o sargento vai pegar vocês. Pastor, eu não sei como fazer. Eu quero dizer que cada casa aqui pode ser uma igreja. Essa igreja. Aqui está cheio de pequenas igrejas. Quando nós começamos o trabalho lá na casa do Carlos Augusto, lá na casa do Neuzito, era eu, Carlos Augusto, a Edileia, Neuzito e a Vera, né? Nós quatro. E eu pensei: rapaz, isso aqui não vai dar certo, não. E era lá atrás do quintal, né? Escurinho. Era bom que depois tinha pão, né? Pãozinho, faltava pão. E ao céu que tinha sempre pão. E aí nós começamos lá. E o Carlos Augusto foi preparado. E quando eu saí, vocês pensam que acabou a igreja? Ela fez crescer. E ela continua, existe lá. E se reuniu, muitas vidas foram trazidas aos pés de Jesus.
Porque o Carlos Augusto entendeu que não era só trazer gente para a igreja, mas que lá na comunidade dele havia uma igreja. Havia uma igreja. A responsabilidade é do Carlos Augusto e da Edileia, como ministros do Evangelho. Aí nós saímos e fomos lá para Exaldiana, na Mangabeira, na tal da Mangabeira, não é isso? Na Mangabeira. Chegando lá não tinha pãozinho, mas tinha o famoso chai. É o chá, né? Era o chai. E nós tinha um biscoitinho, e nós pensávamos que dá pouca gente, porque o negócio era longe, né? Primeira vez que eu fui, eu fiquei com medo, você tem que entrar assim e tal. Eu digo, aqui não dá nem para sair, né? Você entrou, ficou. Na casa, lá no quintal, embaixo de uma luz, 2 pés de ninho, bem bonitinho, botaram as cadeiras. E a Exaldiana, que era da célula, do grupo da igreja, lá na casa do Carlos Augusto. Foi para lá, de, vamos fazer lá? Ela disse, vamos. Nova convertida. Já tinha sido batizada? Sim, ainda nem tinha sido batizada, olha só. A pessoa, você dizer, não, primeiro eu vou ser batizado, depois eu vou fazer 3 anos de escola dominical, depois eu vou fazer um curso de teologia. Não tinha começado, né, nosso grupo lá. Aí ela começou. Nós começamos, eu fiquei com ela lá, e quem veio era a mãe, era o pai, que é candidato a vereador, né, isso, o Zaldi. Não sei porque ele não vem aqui, que eu quero orar por ele pelo menos uma vez. Era o Zaldi, era a avó, a tia, sobrinhos, primos, era a família dela. E a Exaldiana, uma nova convertida, começou a pregar o Evangelho para eles. Mas pastor, ela sabia? Não, ela não sabia não. Ela pegou a Bíblia, pegou uma revista, um material discipulado, e ela começou a fazer. Nós começamos a fazer. E eu perguntei se ela estava pronta, se ela podia continuar, ela disse que sim. Meu medo quando eu saio é que a célula diminua, se acabe. Quando eu saí do Carlos Augusto, eram uns 4, 5, né? Hoje essas reúnem 10, que... Nós, quando eu tinha mal menos, umas 18 pessoas. 18 pessoas. Aí foi para alguns foram para Mangabeira. Foi, levou o pessoal da Mangabeira. Aí nós fomos para Mangabeira, e se reuniam 5, 6. E depois, Zaldiana, quantas pessoas? 22 pessoas. Quem está pregando o Evangelho é ela lá. Porque se ela der um mau testemunho, se ela for amar a pastora, se ela não visitar, se ela não cuidar, se ela não orar, se ela não amar, ela perde aquelas ovelhas. E eu, bom pastor, que ainda atrás de carro, né? Todo domingo aí. De vez em quando ela traz. Aí nós começamos, aí começaram o Mateus. Mateus começou o grupo dele. Aí começou no Nedson, a primeira foi a do Nedson, que multiplicou, foi para o caso do João Vitor. A do João Vitor vai multiplicar. E está acontecendo nas casas, e muitos rapazes que se reúnem com o Nedson durante a semana estão vindo para a igreja. Lá no Mateus o pessoal se reúne, e vem, e o Everson, e os outros rapazes têm se convertido. Cada um de nós é um ministro, cada casa é uma igreja. Vamos repetir com isso? Cada casa é uma igreja, cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja, cada crente é um ministro. Olha, a responsabilidade é de todos nós. Paulo estava dizendo para Timóteo, olha rapaz, não se empalhe com besteira não. Não se empalhe com raivazinha de igreja não. Não se empalhe porque o irmão deu raiva e saca para você não. Não se empalhe porque o irmão não falou com você. Não se empalhe porque o irmão não disse do jeito que você queria. Não se empalhe porque a igreja não é do jeito que você quer, que nunca vai ser. Apenas, Timóteo, continue fazendo aquilo que vai alegrar aquele que chamou você, que é Deus. Deus está perguntando para você se você não vai fazer aquilo que Ele quer, aquilo para o qual você foi chamado. Você foi chamado para para pregar o Evangelho na sua casa, na sua comunidade, no seu bairro. Você não foi chamado para ficar convidando gente para vir para a igreja, não. Você não foi chamado para ficar discutindo funcionamento teológico da igreja, não. Você foi chamado para viver o Evangelho na sua casa, para não perder a sua família, para salvar os seus parentes, os seus amigos, começar a pregar o Evangelho. Cada crente é um ministro e cada igreja aqui é uma casa. Que Deus possa nos acordar, meus irmãos, para esse tipo de situação. Para esse tipo de situação tão séria, tão comprometedora, que é o motivo das pessoas estarem indo para o inferno sem Jesus.
Porque nós nos recusamos a transformar as nossas casas em igreja e as nossas vidas como ministros do Evangelho. Amém?